Boa noite, pessoal. Boa noite, Tramandaí. Boa noite, Imbé. Estamos aqui no programa Política versus Políticos das nossas cidades irmãs. Aqui com meu companheiro de bancada, o Alan, mais uma vez. Tá? E o nosso convidado, o Guto, vereador Guto, empresário Guto, advogado Guto, gato Guto. Essa tu curtiu, né? Aí tu te puxou agora. Gato Guto. Então a gente está aqui com o Guto. Vai ser uma honra entrevistar o Guto hoje. O Guto é o primeiro não pré-candidato a prefeito, até segunda ordem, que a gente recebe aqui. E mais legal ainda, Guto, tu é o primeiro entrevistado nosso que está sob o novo patrocínio do programa. O nosso programa hoje tem um patrocinador. Um abraço ao Antônio Malheiros, né? Galeteria ao Primo Canto, aqui atrás da Câmara de Vereadores de Tramandaí. Logo ali, aparece lá que o Antônio Malheiros vai te receber com o maior prazer e maior gosto, como é um cara maravilhoso que ele é. Muito obrigado por nos prestigiar nisso aí. Então, vamos dar início aqui aos trabalhos, tá? Lembrando sempre que esse programa é do Grupo Políticos e Políticas de Tramandaí, que é talvez o grupo mais democrático que existe no Brasil, talvez, não sei, porque olha só, nós temos todos os segmentos representados, a direita, a esquerda, a extrema-direita, a extrema-esquerda, e a gente, desse grupo surge o programa Políticos versus Políticas. Tá? Então, vou ler aqui um breve currículo do nosso entrevistado, Antônio Augusto da Silva Galaschi. Eu não errei, tá? Mais conhecido como Guto da Visual. Nasceu em Tramandaí, 4 de setembro de 1980, entreguei a tua idade, tá? Filho do Guilherme Alexandre Galaschi, da Mara Lígia da Silveira, marido da Sabrina e pai da Júlia, tá? Bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Penal, processo penal, empresário do setor varejista e da construção civil. Guto foi eleito vereador de Tramandaí em 2016 com 986 votos e reeleito em 20 com 753 votos. Tá? Aí aqui proponente de várias matérias legislativas, tá? Presidente da Câmara de Vereadores 2 vezes, 2018 e 2021, tá? Membro de diversas comissões permanentes, exerce papel fundamental no desenvolvimento do município, junto à Constituição e Justiça, nessa condição aí que tu sempre colocou como vereador. Antes de passar a palavra, Guto, a gente sempre faz uma leitura sobre algumas coisas importantes, né? A gente quer deixar muito claro que nós somos imparciais em quaisquer eventuais cenários políticos, e o nosso compromisso é passar ao povo de Tramandaí, Imbé, a versão do entrevistado, sem emitir juízo de valor. Por isso, assim, tu fica muito tranquilo, que a gente vai te perguntar, nós vamos te perguntar, mas nós não vamos emitir juízo de valor em cima daquilo que tu disser, tá? E a resposta é da tua total e inteira responsabilidade. Então, dito isso, Guto. Bom, em primeiro lugar, boa noite, né, ao Daniel, ao Ala, agradecer o convite, né, por estar aqui hoje, não como pré-candidato, porque o PDT sim tem um pré-candidato, e como muitos falam, mas o PDT está definido que o Flavinho é o pré-candidato do PDT e sacramentado desde março do ano passado, desde março de 2023. Né? Tinha vários rumores, o PDT estaria rachado. Bom, o PDT tem um pré-candidato. Então, agradecer, estamos aqui para falar a verdade, nada mais além do que a verdade. Então, me coloco à disposição aí para responder as perguntas, as dúvidas, as projeções para esse ano, né, eleitoral aí, que começou, eu acho, de uma forma muito antecipada. Né, acho que a cidade não pode ser esquecida, eu acho que ela tem que, né, saber que nós temos que tocar, trabalhar e dar o nosso melhor, independentemente dos candidatos ou independentemente de quem vai estar à frente dos poderes do legislativo quanto executivo a partir de janeiro de 2025. Perfeito. Eu vou começar. Tu quer fazer alguma pergunta? Não, eu ia aproveitar, eu percebi que o Guto estudou o nosso programa, é um dos nossos
as pessoas que nos acompanham, né? Porque já dá para perceber na tua introdução, quando tu cita que o Flavinho já é pré-candidato desde março do ano passado, que tu percebeu quando o secretário Claudio Mir esteve aqui, presidente do PP, e nos colocou que, como principal motivo da separação e de a chapa para 2024 não ser formada por PDT e PP, foi a demora por parte do PDT e as dúvidas que o PDT teria sobre o seu candidato. Ele colocou, queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão que ele, Claudio Mir, colocou aqui para nós, né? E como tu viu isso, como tu recebeu isso e como o PDT, né, na tua pessoa como presidente do partido. Na verdade, o único partido de Tramandaí que sempre teve 2 pré-candidatos lançados é o PP. O Geraldo é PP, o Geraldo se elegeu 2 vezes pelo PP. Eu e o Geraldo fomos os vereadores mais votados da última eleição, na composição PP-PDT. E o que eu vou dizer para vocês? Algum dia alguém me ouviu dizer em qualquer meio de comunicação ou na Câmara de Vereadores que eu era pré-candidato? Não. É legal, é bom saber que o nome da gente é lembrado. E é que nem eu sempre muito brinquei, quando meu nome é lembrado para ser prefeito um dia dessa cidade, né, de Tramandaí, eu fico feliz, né? Agora eu não posso te proibir, Alan, ou Daniel ou Alan, eu não quero que vocês falem isso. Não, se as pessoas quiserem falar, que legal, bacana que as pessoas me reconhecem como uma capacidade, ou um vereador, ou um político, ou um empresário que um dia pode estar à frente do poder público, né? Se disser para vocês que algum político hoje na Câmara não tem essa pretensão, estará mentindo. Alguns vão com essa pretensão, acabam no meio do caminho por algum motivo desistindo, ou por algum motivo ou outro sem viabilidade política, né? Mas o PDT, né, ele sempre esteve coeso. Eu sempre deixei bem claro que eu só seria candidato a prefeito se o Flavinho pegasse a minha mão e dissesse: aqui está meu candidato, caminhasse comigo. Mas o Flavinho sempre foi o candidato. Eu acho que muitas coisas que se ouvem, muitas coisas que se falam, acho que o Flavinho é injustiçado. Eu acho que o PDT em algumas coisas errou e pecou com a pessoa do Flavinho, da mesma forma que eu acho que o Flavinho daqui a pouco pecou, mas isso acontece, né? Agora a gente não pode fazer de uma coisa ruim terra arrasada, né? Claro. Isso não existe, né? Agora o PDT, né, junto com o Leandro, junto com os outros integrantes, nós sempre estivemos unidos em nome de união, de unidade, não só dentro do PDT, mas também junto com o governo, até a saída de forma até inesperada, de uma forma que eu não concordo, sem uma ligação, sem sequer qualquer tipo de dizer assim, não, o PDT está fora do governo. Aquelas pessoas que hoje ficaram lá, elas tiveram que optar ou pelo PDT, ou sair para algum partido, ou MDB, ou PP, ou até a gente ouve muito falar no PSB. Mas eu, Guto, tenho valor, né? Tenho meus princípios, e muitos acreditavam que eu ia sair do partido. Mas não é assim para a gente jogar 20 anos de filiação partidária. Sou o vereador do PDT mais votado da história do PDT, 2 vezes presidente da Câmara, né? Então, eu acho que agora a gente tem que focar em trabalhar. O PDT tem proposta, e se quiser falar aqui das secretarias que o PDT estava ocupando, sou parceiro. Não vou vir aqui falar das outras secretarias que eram governadas por outro partido. Hoje o MDB indicou mais uma secretaria da Zona Sul, né? A Fernanda, moradora da Zona Sul, conheço, e é filiada ao MDB, tem grandes vínculos com o MDB, né? Como também o Fernando, que já ocupou o espaço dentro da administração do governo Rapac anteriormente, filiado também com ligações fortes ao MDB. Então o MDB, naquelas pastas onde não houve a troca de partido e as pessoas resolveram então saírem, né, e acompanhar o partido, foram ocupadas sim hoje pelo MDB. Hoje o MDB sim está no governo junto com o PP. Guto, deixa eu te fazer, eu vou aproveitar aqui, né, o Alan, eu ia começar mais leve, mas o Alan já chegou chegando, né? Vamos lá. O homem veio com vontade de falar. O homem veio com vontade de falar, vamos deixar ele falar. Eu quero retomar uma fala tua aqui, porque tu disseste aqui que o PDT sempre teve fechado no nome do Flavinho. Tá?
Durante a nossa entrevista com o secretário Claudio Mir, eu não vou nem falar o secretário, vou dizer o presidente do PP, Claudio Mir, porque naquele momento ele estava respondendo como presidente do PP. Ele várias vezes, não foi nenhuma nem duas vezes na fala dele, ele cita que o PDT deveria fazer uma análise interna sobre algumas coisas, olhar para si, né? Que, por algum motivo, esse afastamento aqui, eu até escrevi para não me esquecer, se deu por uma desorganização interna do PDT. E isso procede? Porque A desorganização interna do PDT não existe, né? Não existe desorganização interna. O PDT está unido. Claro que quem tem a caneta e quem governou a cidade durante esses 7 anos foi o PP. Isso é notório e todo mundo sabe. Quem é o executor, quem é responsável pelo executivo é o Galto, né? Eu, Guto, não tenho nada para falar do prefeito. Eu não tenho que julgar ele. Quem tem que julgar ele, se ele for um bom prefeito ou um ruim prefeito, é a população. Eu sempre fui amigo, um apoiador. Acho o Galto uma pessoa extremamente correta. Não tenho o que falar da pessoa do Galto. Nunca chamei o Galto, nunca desabonei a conduta do Galto, né? Agora, eu entendo que a ruptura se deu em 2 momentos. Porque, na verdade, o que o PP queria é que eu fosse o candidato do PDT e o Flavinho queria que o candidato do PP fosse o Geraldo. E ali, e se tu olhar na fala e se diz que deveria olhar interno e não dar opiniões, aí se gerou um certo constrangimento. E houve essa aproximação com o MDB e do PP. Isso já vem lá desde janeiro do ano passado. Mas o PDT nunca deixou de defender o governo, o PDT nunca deixou de votar projetos importantes. E uma fala que o presidente do PP falou aqui: com dinheiro todo mundo é ministro, e com 25 milhões todo mundo quer ser governo. A hora que não tinha dinheiro, o PDT foi parceiro do PP. Isso eu acho que é o que mais deixa mágoa, porque falou aqui que o vereador Clairton, o vereador Luizinho, o vereador Thiago, o vereador Zé Cabrito e o vereador Juarez estiveram no gabinete, olharam a viabilidade, que era saudável, que a prefeitura tinha condições, inclusive de tirar 50 milhões, mas pegaram 25, e que tinha, pelo orçamento, condições de tirar os 25 milhões. E realmente tinha isso. Mas eu te faço a seguinte pergunta: onde é que estavam esses na hora de votar, além do vereador Juarez? Nenhum desses se fizeram presente na Câmara. A vereadora Cris teve que se afastar do velório do pai para ir votar o projeto, porque o projeto precisava de 7 votos para ser aprovado. Então, onde é que estava o PDT? Estava lá, votou, deu subsistência para que o governo pegasse os 25 milhões. E eu vou além. Quando foi criada a CIP, o MDB foi contra. E hoje esses 25 milhões só foram possíveis porque nós, o PDT, votamos favorável à criação da CIP para que a prefeitura pudesse cobrar a CIP, fazer o parcelamento junto à SE e sair do CADIM. Fomos parceiro do governo, porque eu entendo que a gente não tem que ser oposição, a gente tem que ajudar, independentemente de quem é prefeito, a governar a cidade. A cidade é de todos, é minha, não é de uma meia dúzia. E eu sempre fui parceiro do governo. E eu entendo que uma ligação de agradecimento, eu, Guto, vou falar eu, Guto, eu merecia. Porque muitas vezes, quando o Galto estava respondendo uma CPI, e eu voltei da Câmara, da Prefeitura para a Câmara em 2017, e por obra do destino, acabei virando presidente por um erro do vereador Enio, e ajudei com que o prefeito Galto não fosse injustiçado numa CPI. Que o prefeito Galto nunca roubou. O prefeito Galto não é ladrão. E isso eu defendo, e
Ninguém tem isso aqui para falar da honestidade do Galto. E eu voltei para a Câmara para defender o prefeito. E durante 7 anos estive lá e defendi. Mas hoje tem dinheiro, hoje o PDT não é convidado para tirar foto em asfalto, o PDT não é convidado para visitar as obras que estão sendo feitas com os 25 milhões. Mas quem está aí, quem entende um pouco da política, os empresários que eu tenho ido conversar, porque não adianta ir lá conversar com os empresários, os construtores, os corretores do comércio, eles têm um vínculo forte comigo, sabe da minha conduta, sabe das economias que eu fiz na Câmara e devolvi o dinheiro, os recursos para que fosse investido em benfeitorias na cidade de Tramandaí. Então, essa é a verdade. O Flavinho, muitas coisas que ouvem, muitas coisas que falam do Flavinho, não é verdade. Não é. Tem os defeitos? Tem, como eu tenho, como tu tem, Daniel, como tu tem, Ala, como o prefeito Galto tem, todos nós temos os nossos defeitos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: ninguém queira estar na pele do Flavinho. Guto, tu levanta essa questão falando um pouco sobre o prefeito Galto, e claro, ninguém tem motivo algum para duvidar da honestidade, do caráter do prefeito Galto. No teu último discurso na Câmara, tu foi muito enérgico ao criticar o presidente do PP, Claudio Mir, pelas exonerações que o PDT sofreu sem sequer ser comunicado, ser conversado, ser avisado. E por que essas críticas são ao presidente do PP, que é um presidente de partido, e não ao prefeito Galto, a quem é a competência de exonerar e contratar na prefeitura? Eu entendo que quando tu está à frente de qualquer agremiação, tanto política, partidária ou institucional, o presidente fala pelaquela instituição. E realmente teve uma conversa 60 dias atrás, onde estávamos eu, o presidente do PP, Cláudio Pereira, vice-presidente do PDT, e nós tivemos ali uma conversa de encaminhamentos. E essa conversa, o que se foi dito pelo presidente do PP? Eu vou aguardar o prefeito chegar de Brasília, o prefeito estava em Brasília, e eu volto a procurar vocês para a gente conversar. E nunca mais se procurou. E as falas do Flavinho, que ele teria dado, que caminharia ao lado de outros vices e não do PP, foi anterior a essa conversa. E eu inclusive disse: hoje tu está conversando com o presidente do PDT. O PDT ele tem um executivo, o PDT tem um diretório, como o PP tem, e às vezes a mágoa, né, das pessoas acabam falando certos tipos de coisa. Vocês imaginam só, o Flavinho nunca mais assumiu a prefeitura? Nunca mais. Flavinho, o prefeito vai a Brasília, o Flavinho não assume a prefeitura. Aí para inauguração de obras, para a iniciação de obras, o Flavinho é convidado. Quem é convidado? O pré-candidato do MDB. Então, criaram circunstâncias em que o Flavinho não tinha o que fazer. E agora quer distribuir essa culpa ao Flavinho. É só pegar as filmagens, pegar as fotos no site da prefeitura, e eu tenho tudo isso salvo. Inclusive, conversas. Eu mandei fazer uma ata notarial, porque o telefone a gente pode perder, alguém pode daqui a pouco querer mandar a gente pegar, porque o WhatsApp ele é uma arma, né? E eu mandei fazer atas notariais. Tem 5 conversas no meu telefone que eu mandei fazer atas notariais, para quando me chamar de mentiroso, tá aqui. E o que me fez presidente foi uma ata notarial, que ninguém sabia na época o que significava uma ata notarial. E eu fui lá e fiz uma ata notarial e provei, através de uma ata notarial, o que eu estava alegando, e acabei virando presidente da Câmara. Então, as coisas, a gente sai com mágoa, porque eu acho que uma ligação, Daniel, se eu sou teu parceiro 7 anos, o mínimo que tu me deve é dizer: olha, a gente resolveu tomar o caminho X, quero agradecer, a partir de tal data a partir de tal data tu não fará mais, o PDT não fará mais parte dos quadros da prefeitura, nós não precisamos mais de vocês, a gente já aprovou os 25 milhões e agora a gente vai usar os 25 milhões para outro fim. Então, muito obrigado. Nem isso. Isso é uma falta de respeito, uma falta de covardia. Inclusive no Políticos e Políticos tem uma postagem
que foi postado, e aí ninguém foi lá questionar que era mentira. Eu te faço a seguinte pergunta, eu vou te devolver a tua pergunta, a tua pergunta com outra pergunta. Quando tu posta algo, se não é verdade, a pessoa que se sente que não está falando a verdade, ela não vai te procurar? Claro. E em momento algum foi tirada a postagem ou lá houve algum comentário. Deram um prazo para o vereador Leandro até o dia 25 para tomar a decisão. E o vereador Leandro disse que não, ele ia permanecer no PDT. Que só ele sabe o que ele passou durante 4 anos por defender o governo Galto. Ele foi escanteado, ele foi colocado em situação de humilhação pelo MDB, ao qual o partido que ele fazia parte. E aí vocês acham que esse rapaz que defendeu um governo durante 7 anos, ele vai querer caminhar do lado dos caras que ele pagou um preço caro? Ele não vai querer. Não vai. A gente tem que se colocar no lugar das pessoas. E eu tenho vergonha na cara. Muito briguei com o Juarez, defendendo algumas situações do prefeito Galto, mas hoje o PDT não presta. Hoje o PDT não serve mais. O PDT não serve e o PDT poderia ter caçado o Galto em 2018 e não fez, porque dentro do PDT tem pessoas de palavra e pessoas de caráter. E eu tenho palavra. Eu não baixo a minha cabeça. Eu saio da prefeitura de cabeça erguida. Mas não precisei baixar a cabeça para ninguém. Eu não tenho preço. E na postagem de vocês, meu nome não foi citado, né? Poderia ter dito, né? O único que com certeza ficará no PDT é o vereador Guto, que já disse que não ficará no governo. Não ia me trocar por cargos, ou por benéfice, ou por foto, ou por qualquer tipo de coisa. E eu falei isso para o prefeito. Prefeito, eu perco de cabeça erguida, mas eu não ganho de cabeça baixa. E eu falei isso para ele. E o que mais me dói é que tinha uma menina que trabalhava na prefeitura, que era uma indicação minha, e a gente sabe aqui, não vamos esconder que todo mundo tem alguns lados por questão de ocupação de espaço. Era uma menina de 8 anos que ele viu se crescer na minha casa. E essa menina foi exonerada sem dó e sem piedade, sem sequer um pouquinho de consideração, e ela precisava. Mas não tem problema, a vida, eu disse tudinho, a vida vai te reservar coisinhas melhores na vida. E isso foi a coisa que mais me doeu. Guto, mas qual é a culpa do Galto nisso tudo? Essa pergunta teria que falar com o prefeito, eu não posso responder por ele. Não, eu sei, mas... Ou pelo presidente do PP. Claro, mas eu pergunto na tua... Ele disse que o prefeito não faz parte da executiva, o prefeito, então, se não faz parte da executiva, não decide nada. Ele é o dono da caneta. Sim, o prefeito, mas toda a relação do PDT no governo e toda essa luta, esse empenho que o PDT trouxe para esse governo, como tudo que tu citou, defesa na Câmara, a parceria, isso é com o prefeito Galto, isso não é com o Claudio Miro. O próprio Claudio Miro disse que ele só chega no PP no momento posterior, quando isso já havia acontecido, já estava acontecendo. Como o prefeito Galto, tu fala que não recebeu uma ligação, o prefeito Galto ligou para ti, ligou para o Flavinho, se colocou como alguém que não está participando disso, que essa é uma questão do PP. Como é a participação e a relação do prefeito Galto com vocês? O que eu sei é que quem hoje conduz é o presidente do PP. Vou dizer para ti, o prefeito Galto não tem mais o WhatsApp, porque ele perdeu, foi clonado, e eu não tenho o WhatsApp novo do prefeito. Guto, eu não tenho. Mas ele não... E eu tenho uma amizade com o Galto de nós frequentarmos a casa um do outro desde 2012, desde quando perdemos as eleições para o MDB, e tudo aquilo que o MDB fez para com o PP, inclusive para com o prefeito Anderson. Isso tudo se esqueceu. Isso é a mágoa, mas eu queria passar à frente, eu queria falar de proposta, daquilo que o PDT trabalhou, o grande trabalho que o Cláudio Pereira fez à frente da Secretaria de Planejamento, fez a regulação fundiária, trabalhou incansavelmente junto com a doutora Laura, fez o REURB, toda essa energia de LED que foi colocado para a prefeitura, que a prefeitura está colocando, tudo isso partiu do secretário Cláudio Pereira. Não teve um custo para a prefeitura. Teve um custo. Tudo, Cláudio, a secretaria do PDT. Aí eu escuto dizer que houve várias trocas do PDT na Secretaria de Obras. Houve realmente, uma foi a minha, porque eu tive que voltar para a Câmara para ajudar a defender o prefeito. Depois eu veio o Murilo, mas o Murilo, pela idade, acabou não conseguindo, e o Flavinho assumiu. O PDT fez a Beira-Mar sem empréstimo na Secretaria.
O PDT deixou o caminhão de elétrica, coisa que não tinha. O PDT, junto na secretaria, deixou reto escavadeira, coisa que não tinha. E vou falar para vocês, não tenho vergonha de dizer, nós fazia vaquinha e o Galto participava para poder comprar a lâmina da máquina da patrola para patrolar a estância, coisa que não tinha. Não tinha licitação, Daniel. Não tinha como comprar. Sabe? Então, assim, passamos todas essas dificuldades. Parece que o PDT não fez nada. Não, a gente nota aqui que tu tá emocionado, né, cara? É mágoa. Gera uma emoção. E é isso, isso mexe, né? Principalmente depois de trabalhar 7 anos ao lado. Não, são 11 anos. Bom, considerando a... Porque eu fui... o PDT foi parceiro do PP sem cargo durante 4 anos. E sabe qual é a maior mágoa do Flavinho? Que naquela eleição o rapaz queria que ele fosse o vice. E eu e o Cláudio, na época, o Cláudio era o presidente, nós bancamos a candidatura do Flavinho para ser vice do Galto, e nós não deixamos o Flavinho ser vice do rapaz naquela oposição, naquela situação. E ele dizia para nós, o PP não vai cumprir comigo. E às vezes o ato do Flavinho de desespero, de trocar os pés pelas mãos, essa situação de sentir que ele não ia ser reconhecido, de ter sido parceiro do PP por 2 eleições. Eu acho que isso um pouco, essa mágoa, às vezes os atos errados que a gente comete no Flavinho, um pouco é disso aí, gente, de mágoa. Vocês imaginam só, uma pessoa que foi teu amigo durante 7 anos, com todos os defeitos, mas o Flavinho nunca andou na rua falando mal do Galto. O Flavinho nunca fez com que o PDT fosse para a Câmara falar mal do Galto. E eu não vou falar mal do Galto. Eu, hoje, vou fazer cobranças de coisas que tem que ser feitas na cidade. E com educação, com respeito, que é o que me resta. Eu não tenho... Antigamente, a gente ia na prefeitura, ia lá na secretaria. Eu vou falar para ti assim, Daniel, hoje eu não me sinto bem em entrar na prefeitura. Me faz mal. É uma pena. Porque tudo isso que está acontecendo, e eu conversei com uma pessoa de vir para cá, ele assim para mim, tu não esperava que isso fosse acontecer. Ele disse, olha, se o PP realmente, e o PP não tem candidato a prefeito, o candidato é a vice. Não adianta vir aqui dizer, ele é candidato a vice. O PP vai ter candidato a prefeito. Eu ia respeitar. Eu acho que é uma pejorativa do partido, né? Mas só para te interromper, para juntar com uma coisa, o Claudio Miro, inclusive, falou isso aqui para nós. Ele disse que pelo tamanho do PP era óbvio que o partido deveria ter um candidato a prefeito, um pré-candidato a prefeito, pelo tamanho que o PP tem, não só em Tramandaí, mas no litoral norte, no tamanho do Rio Grande do Sul. Claro. Né? Tu lembra, tu recorda disso? Ele falou isso. Sim, falou inclusive dos 497 municípios que o Estado tem, falou de 140 e poucas prefeituras e 130 e poucas vice-prefeituras. Sim. E justificou essa candidatura pelo tamanho do partido. Eu vou te falar o que é, né? Na verdade, eles atribuem que eles têm os 2 maiores partidos da cidade e que eles vão ganhar as eleições, e o convite era que o PDT fosse no apoio. Essa é a verdade, e eu disse que não teria como caminhar, porque eu tive convite do MDB para ser vice do MDB. Eu disse que eu não tinha condições. Eu acho que, por mais que hoje eu e o Juarez tenham uma relação boa, uma relação de respeito, aquelas discussões que travamos, aquilo ficou no passado, a gente tem uma questão de diálogo legal, e aquilo foi superado, mas ao mesmo tempo todas as pessoas sabem do que aconteceu. Hoje em dia as pessoas sabem, e o que mais me causa estranheza, ou as pessoas dão tapinha nas costas e concordam, ou eles sabem. As pessoas falam disso aí. Eu te convido aqui 10 pessoas aleatórias. As pessoas vão perguntar, tá, mas isso aí é verdade? Isso é uma vergonha. Essa é aquilo que eu escuto, e eu digo, posso dizer o quê? Eu posso falar por mim, eu não posso falar pelos outros. O que chamou a atenção foi, a gente sabe que tu é um cara sanguíneo também, né? Mas tu te referir ao ato de covardia, né? Isso numa tribuna na Câmara de Vereadores. É o sentimento, né? É um ato de covardia. Isso ficou muito
latente ali, né? E isso numa tribuna, né, da Câmara de Vereadores. Mas eu te faço a pergunta. Tu não ligar para o presidente do partido para falar das exonerações? Tu procurar companheiros do partido para ir para o partido do PP, outro partido, para ficarem no governo? Aí cada um entende da forma como quiser. Não. Isso aí eu não vou falar agora aqui. É justamente isso. O PDT pediu para o governo, na figura do prefeito ou do próprio Claudiomir, uma justificativa por que dessas exonerações, sendo que eram cargos já ocupados pelo partido de longa data e que até então não havia assim, um motivo, tirando a questão política, para que essas pessoas fossem exoneradas. E eu vou citar sem problema algum o nome da secretária Dalma, que era um trabalho muito elogiado em toda a cidade, e ela é membro do PDT, e acabou exonerada, como tu já citou, tinha que responder até o último dia 25. Vocês do Políticos tinham essa informação, não tinha. E vocês pediram alguma justificativa para o prefeito, para a administração, por que essa troca, por que essa exoneração? Quando eu falo em situação de humilhação, eu vou dizer para vocês o seguinte: o momento que o secretário da Fazenda é exonerado, sem sequer uma comunicação prévia, sendo que uns 30 dias atrás eu tinha conversado com o presidente do PP, ele não me deu retorno, eu acharia que ele estaria vendo alguma situação para a gente sentar e conversarmos. Eu não vou me colocar numa situação de humilhação. E aí, naquele momento ali, eu reuni o pessoal, reuni o executivo e disse: olha, pessoal, eu, Guto, não vou procurar, até porque o recado está dado. Claro. Vai ser aos poucos. Alguns não foram antes, por uma questão que eu também não posso afirmar, mas aos poucos foram sendo exonerados. Aleatoriamente. Os cargos que tu tinhas no governo? Não, eu não tenho mais vínculo nenhum com o governo, não tenho todos os cargos do PDT que estavam no governo, né? Inclusive tinha minha afilhada que foi exonerada. Eu digo minha afilhada, não tem nenhum vínculo parentesco com ela, tá? Deixar bem claro aqui. Eu acabei desistindo de conversar, de procurar. É que nem tu te separar da tua mulher e tu ficar implorando. É ruim, né? Acho que a gente também tem que ter um pouquinho de dignidade. Claro. E eu fui sempre uma pessoa que sempre tive respeito e sempre fui leal. Eu vou dizer um ditado para ti que eu li, e na tribuna eu esqueci de dizer, eu vou dizer para ti para agora. Sabe quando tu toma uma apunhalada pelas costas? A apunhalada não dói. Aí tu vai olhar para trás, e quando tu vê quem te apunhalou, aí sim dói. Esse é o sentimento que não existe. Doeu mesmo quando eu olhei assim para trás e vi quem me apunhalou. Mas a vida segue, a gente tem que superar, a gente tem que tocar a vida, superar. E eu gostaria de falar de proposta, das ideias do PDT. Vamos aliviar aqui um pouquinho a tensão, mas tá, eu acho, só para complementar, Guto, eu acho que foi muito importante essa tua fala aqui, né? Nós estamos eu vou te dizendo, estamos com 36 minutos de programa, e cara, foi muito interessante o que tu trouxe a versão, né? Agora o nosso... É uma mistura de sentimento com verdade. E o WhatsApp, ele prova. Não, tá, a gente sabe, tá para... Mas eu questionei lá os vereadores do PP na Câmara aquele dia se eu estava falando era mentira. Não estou mentindo no que eu estou falando. E o prefeito Galto sabe que eu sempre fui um cara correto, sempre fui um cara de falar as verdades, e às vezes sou interpretado de forma errada. E se eu disser para ti não, é não. Eu não digo para ti, vou ver. Eu não sou. Eu acho que mais vale uma dura verdade do que uma doce mentira. Claro. A mais amarga das verdades. Eu acho que o nosso público, com a entrevista do Guto e com as que passaram, a do Claudiomir, a do Geraldo, eu acho que agora a gente consegue ter
até convido as pessoas que não assistiram a assistir as entrevistas prévias para que elas próprias tirem as suas conclusões em cima do que foi falado, em cima do que cada um dos nossos entrevistados falou. Né? Acho que é uma coisa que cada um que tem essa obrigação de votar o ano que vem, o ano que vem, olha só, está em 2023 ainda, votar esse ano, que olhe, porque as propostas vão estar colocadas aí, as coisas estão na mesa, e aí fica a versão de todos os nossos entrevistados. Daniel, assim, o Guto, né, hoje, o PDT hoje está trabalhando já em cima do projeto de governo. O PDT já fiz algumas aproximações com alguns segmentos do comércio. Tem umas perguntas aqui para isso depois. Para participarem, né, de proposta, fazer uma análise da cidade, de como ela está, quais os pontos que têm que ser mais investidos. E nós vamos ter esse grupo de empresários, esse grupo de pessoas, já temos uma relação de pessoas que nós iremos procurar, inclusive empresários da Zona Sul, onde lá existe uma grande cobrança, né? Mais olhar pela Zona Sul. Por exemplo, o PDT, nós dividimos ali a nossa emenda de bancada. Eu tenho uma emenda de bancada que era para ser feita agora, que era para asfaltar a Avenida Belo Horizonte, da Minas Gerais em direção a Beira-Mar. Eu tenho que ver essa questão aí com o setor de gestão da prefeitura, que essa obra, pelo que eu sei, não foi licitada, não foi empenhada, ver qual é a previsão. Ela era para ter sido feita e ser executada no exercício de 2023, ou pelo menos empenhada, e não foi feito. Então, já falar de proposta. O PDT tem propostas boas, o PDT está aberto para ouvir, e o Flavinho também quer conversar com as pessoas. Então, o nosso pré-candidato agora vai ouvir as pessoas, vai ver qual é a maior carência, o que as pessoas mais querem na cidade. Sim. Tem vários pontos que a gente tem planos de investimentos, e coisas que a gente também não pode falar aqui, porque vocês sabem, né, que todo mundo quer comprar a ideia e depois todo mundo quer ser o pai da criança. Claro. Aqui tem uma... Só para... Assim, ó, eu sei que tu quer passar adiante e falar mais sobre projetos e tudo, é que a gente fica voltando nessas questões, porque a gente tem como objetivo, no primeiro momento, esclarecer todas essas questões, sabe? Então eu queria, até antes do Daniel ir para... Não sei se tu quer fazer primeiro... Não, eu ia fazer aqui uma só saudação. Tá, então tá, vamos com a nossa audiência. A nossa audiência está forte. Vamos com eles então, claro. Assim, a gente tem aqui Juliano Coelho. Ele não concordou muito quando eu te chamei de Gato Guto. Ele disse, nem tanto. Né? Luísa Lisboa, Carmen Fortuna, Elza Fernandes, Pedro Correia, Rogério das Cunha, claro. Tá aqui. Valdir Borges está na tua escuta aqui. Flavinho, então eu vou ler a mensagem, né? Grande Guto, um dos nomes fortes do nosso PDT, privilégio ter gente assim para andar do lado. Gente com honra, bigode que não tem. Ele botou isso. Então, só passando aí para a galera o que ele botou. Jackson Luiz, Jarbas, né? Falando aqui, depois tem uma questão do empréstimo dos 25 milhões, ele pergunta qual o prazo para pagar e o total que vai fazer essa dívida aí. Está fazendo a pergunta do empréstimo para mim? Me responder? Sim. Eu respondo. São 25 milhões e meio. Foi a última vez que eu tive contato com o PP, foi na assinatura do contrato. Esses 25 milhões são para ser pago em 10 anos, com 2 anos de carência. Eu não li o contrato de fato para saber qual é a taxa de juro, mas não é todo esse valor que as pessoas falam, tá? É um juro baixo. Claro que os primeiros 2 anos, pela carência, por mais que tu tenha carência que tu não precisa pagar, né, as pessoas entendem, não, a carência tu não paga. Não, a carência tu só não paga, mas o juro tu paga. Claro. Então eu acredito que nesses 2 anos, por não ter pagamentos para fazer a amortização do empréstimo, ele acaba ficando um pouquinho mais caro, porque corre o juro sem amortização. Então, mas eu não acredito que vá... Eu não vou te dizer um valor aqui, porque eu vou estar chutando, eu não prefiro não chutar. O vereador Geraldo falou em 78 milhões. Exatamente. A soma. Não tem como saber, porque eu acho que tem um indexador ali que é pela
Depende da inflação. Não tem como tu prever. Por exemplo, hoje as pessoas, quem não acompanha, mas hoje os juros já estão baixando. E, consequentemente, quando tu baixa o juro, a inflação ela também automaticamente ela diminui. Tá. Porque tem uma correção ali, que eu não sei se é para o TR, ou se é para o NPC, ou o IPCA, eu não sei te dizer essas entrelinhas do contrato. Então, qualquer coisa que eu vá te falar, eu vou estar te mentindo. Sim. Mas eu acredito que esse contrato deve ser em torno de, no máximo, 12% ao ano. Então, o que vai acontecer nesses primeiros 2 anos? Esse contrato vai aumentar em torno de 25 milhões. Mas eu posso estar falando uma bobagem, eu prefiro, então, não afirmar e não dizer. Tranquilo. O Telvio Neri Flores pergunta, Guto teria solução para a rua 24 de setembro, esquina Flores da Cunha? Um local de muito acidente, motoristas não respeitam a velocidade e a passagem de pedestres, pois a prefeitura, já falei com o secretário Claudio Mir, e até agora nada foi feito. Ali, um local de muito acidente. Nós, moradores daquela região, queremos uma solução. Colocar um semáforo, quebra-mola, né? Época de Goiânia fica muito difícil. Na verdade, a cidade de Tramandaí, um dado muito importante que eu vi que o secretário de Trânsito falou, nós temos hoje a hora do rush em Tramandaí, alguns horários de pico de movimento, e eu acho que a tendência natural da cidade é que a esses pontos tenha que ter semáforo, não vai ter o que fazer. Eu, quando eu fui presidente da Câmara, por exemplo, eu destinei um recurso e o prefeito Galto sempre foi solícito e sempre respeitou aonde eu indiquei o dinheiro para que fosse aplicado na colocação de uma sinaleira na Ortobon, apesar de muitos vereadores dizer que foi por causa de um pedido de providência. Não, a verdade é que o MacGyver, através do Samir, me procurou para ver o que eu podia fazer. E eu procurei, então, na época, o prefeito, né? E o prefeito, não, se tu fizer a devolução desse valor, eu vejo com o secretário. E o Claudio Almir, na época, muito rápido, conseguiu aderir uma ata e a sinaleira foi colocada, inclusive, ainda no ano de 2021. Então, aquela sinaleira da Ortobon ali, que onde também tinha muitos acidentes, é de um recurso de economia da Câmara, o qual era presente em 2021. Acredito eu que Tramandaí, em vários pontos, vai ter que ser colocado semáforo, não só ali, eu entendo que a 24 é um grande fluxo, mas também, como também a Avenida da Igreja com a Flores da Cunha, até tivemos um acidente com óbito, e a Prefeitura até colocou ali uns redutores de velocidade para tentar amenizar essa situação, né? Boa. Então aqui fica, aqui mais o pessoal te dando boa noite, né? Boa noite, galera, parabéns ao presidente Guto, conduzindo muito bem o PDT. Continue mandando coisas, perguntas aqui, que na medida do possível a gente vai passando para o vereador Guto fazer as respostas. Tu quer fazer a pergunta dela agora? A pergunta ela é a mais óbvia, foi feita para praticamente todos os nossos convidados, né? Com exceção do Juarez, que não tinha envolvimento algum. O tão falado acordo que levaria o Flavinho a ser o candidato com o PP como vice. O Flavinho nos falou que aconteceu, o Geraldo reforçou que realmente aconteceu, inclusive deu mais informações, disse que era para ter sido cumprido já em 2020, mas como teve a pandemia, então se entendeu que o Galto poderia ser mais uma vez o candidato e o Flavinho ficaria para 2024. O Claudio Mir, por outro lado, veio e disse que ele ainda não tinha um envolvimento com o partido a ponto de poder dizer se havia acontecido em 2016. E ele está falando a verdade, não está mentindo. Tá. E só que ele disse que o presidente da época, o vereador Márcio Batata, garantiu a ele que nunca houve nenhuma reunião e nenhum acordo dessa espécie. O Guto já citou aqui que está no PDT e já que participa dessas decisões desde 2012. Esse acordo realmente existiu. Quem estava presente, quais as lideranças presentes quando esse acordo foi feito? Se tu puder falar, é claro. Em relação a todo esse episódio de PP e PDT, que eu quero uma página virada na minha vida política, eu vou te responder essa pergunta e vamos falar de propostas, claro, de ideias, de trabalhos que o PDT fez, os trabalhos que eu como Guto vereador fiz, né? E qual a ideia do PDT, né, para 2025. Essa conversa se deu em 2016. Márcio Batata também nem era presidente do PP, mas ele estava presente nessa reunião. Estava nessa reunião. O presidente de 2016 era o Galto. Era o Galto. Estava eu,
o Galto. Vamos falar pelo PDT. Estava eu, o Cláudio Pereira, o Flavinho, o Bisol. Pelo PP estava o Marcos Krumenauer, o Márcio Batata, o Anderson, o Galto. Acho que nós éramos em 8 pessoas. E se travou essa discussão e o Bisol ainda falou, vamos então fazer um documento de intenções. E o prefeito Anderson na época disse, eu acho que isso é uma falta de respeito para com o PP. O PP em 2012 não exigiu do Exumani um documento sequer do acordo que nós apalavramos. E eu gostaria que o PDT, então, tivesse o mesmo respeito para com o PDT. E, de frente de um ex-prefeito, uma pessoa que tem uma certa conduta na cidade, a gente até ficou constrangido na época, né? Então, ficou acertado, então, porque o Flavinho, então, queria, então, ser o vice-prefeito, então... Só desculpa, nos pelo nomes que Rapac, tu citou, o Márcio Batata estava presente. Acredito que o Márcio Batata estava presente. Eu não vou te dar 100% de certeza, mas eu tenho certeza que o Anderson estava, o Fernandinho também estava. E ficou acordado. Aí, em 2020, aquela questão toda, pandemia, né? Flavinho, vamos manter a coligação, vamos tocar, vamos trabalhar. E o Flavinho aceitou. Então, essa é a verdade, existia esse acordo, mas página virada, ninguém quer assumir, não tem papel, é o dito pelo não dito, é a minha palavra contra a tua. Mas se você quiser convidar o prefeito Anderson, eu acho que ele pode falar, e eu acho que ele vai te falar a verdade. Claro, muito obrigado. Não, eu acho que dessa parte aí a gente está muito... É como eu falei, né? A gente está muito satisfeito com todas as pessoas que vieram aqui, cada um deu a sua versão, colocou as suas coisas, e como eu digo, agora o público de casa que faça as suas interpretações. O que eu quero dizer é que o PDT, junto com os outros partidos que estamos conversando, junto com o vereador Geraldo, junto com o vereador Rafa, junto com o vereador Leandro, outros pré-candidatos a vereadores, nós vamos ter projeto de cidade e não projeto de poder. Aproveitando que tu falaste aí no vereador Geraldo, né? Se vê um namoro entre o PDT e o vereador Geraldo, como o vereador Geraldo ainda é PP, né, mas como ele mesmo falou, ele deverá sair na janela, né, para outro partido, mas se vê esse namoro aí entre PDT e Geraldo, ou Flavinho e Geraldo. Quanto antes isso aí, o que é, o que não é, como é que está essa situação? Onde a gente teve uma conversa ontem, uma janta, né, de aproximação, de mostrar que nós estamos unidos. Acredito que esse casamento aí tem tudo para dar certo e tem tudo para sair vitorioso. Vamos trabalhar para isso. Acho que o Geraldo é uma pessoa que ele procura sempre trabalhar pelo bairro, pela comunidade. O Flavinho tem ideias para a cidade. Eu acho que é um casamento perfeito. Só basta a gente trabalhar e focar num projeto único, que é melhorar a cidade de Tramandaí. Esse é o nosso foco. Namoro, noivado? Ou ficante? Isso aí não. É que, na verdade, as conversas elas podem ser pro ficante, pro namoro, pro casamento, pro noivado. Não, é que justamente a gente tem percebido isso. Quando tu conversa com uma mulher, tu conversa o quê? Conversa para um WhatsApp, vamos sair para jantar, vamos sair para conversar. As ideias no final têm que se fundirem para poder... Mas é isso que a gente está colocando. O que a gente tem visto muito, acompanhando nas redes sociais, tanto do Flavinho como do Geraldo, né? O que eu vou te dizer que nós vamos caminhar muito, vamos trabalhar muito e queremos sim ganharmos as eleições em 2024 e poder fazer sim um grande trabalho a partir de 2025. E quero deixar aqui claro, não serei oposição independentemente do resultado de eleição e também não serei oposição ao governo Galto. Não serei oposição. Isso é uma postura, a gente pode dizer até uma postura muito republicana da tua parte, né? Porque, enfim, mesmo tendo todo esse desligamento do governo... Apesar de, na comissão lá de Constituição e Justiça, a qual eu não faço mais parte como presidente, o PDT
praticamente me tiraram da Comissão de Constituição e Justiça, respeito. Fiquei magoado porque eles ficaram bravos comigo por causa de um projeto ao qual eu era favorável ao projeto, eu não era contrário, só que tinha coisas que eu achava que tinha que constar naquele projeto, mas não me deram a oportunidade. Mas vida que segue, aquele ditado, se acha que esse aí é o melhor para a cidade, vida que segue. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que tu avalia o governo Galto? Eu vou te comentar o porquê. Essa pergunta também foi feita para o Flavinho, ela foi feita para o Juarez, né? Foi feita para o Claudiomir. E eu vou fazer essa pergunta para ti, porque tu foi parte presente, foi secretário, apoiador, como tu mesmo falaste aqui, apoiador claro do Galto, né? E aí ocorre essa ruptura. Isso, na tua opinião, mancha alguma coisa? Enfim, eu vou te deixar responder. Como é que tu vê, como é que tu faz essa avaliação do governo Galto? O governo Galto teve coisas boas, teve coisas que não deram certo. Eu acho que nenhum prefeito que concorre, ele quer que o governo seja ruim. Teve coisas que, na meu ponto de vista, foram boas, mas aos olhos da população não foram. Então quem vai julgar é o prefeito. Quem vai julgar se o governo do Galto foi bom ou foi ruim é a população. No momento que o candidato do Galto é o Juarez e o Claudiomir, a população vai dizer, se o Juarez e o Claudiomir, os dois pré-candidatos aí, saírem vitoriosos, é porque a avaliação do governo da cidade foi bom. Se perderem, é porque não foi bom. Tem coisas muito boas, teve coisas que eu acho que poderia ter sido melhor o resultado, mas tu pode ter certeza, ele nunca agiu de forma para dar errado. Sempre trabalhou e agiu para dar certo. Isso é natural de qualquer político. Não posso vir aqui falar, eu sei apontar. Não. Teve coisas que deram muito certo. Secretaria de Educação, uma coisa que deu muito certo. Veio a pandemia, deu umas dificuldades. A Nira está conseguindo agora realinhavar, mas a população tem que julgar. Existe secretaria do prefeito Galto que não conseguiu. Não conseguiu. Por mais que me dizer que da secretaria aqui, mas o que credenciou o Galto e o Flavinho serem reeleitos prefeito foi a hora da beira-mar. Nós tínhamos uma beira-mar abandonada, uma beira-mar que ninguém ia no inverno, e com a obra que o PDT iniciou quando eu era secretário e o Flavinho finalizou, a gente começou a ter vida na beira-mar, coisa que não existia. Então esse é um legado deixado pelo PDT, que era secretário na época, junto com o prefeito Galto. Não posso vir aqui dizer, ou que nem alguns vão dizer, que passou, não importa quantas pessoas passaram. Eu, por exemplo, quando fui secretário de obras, tinha 28 prédios em Tramandaí que não pagavam IPTU dos apartamentos, pagavam só do terreno. E já estavam habitados. Hoje, não sei, posso dizer um número absurdo, mas hoje o que a prefeitura arrecada só com o lançamento desses prédios, coisas que ninguém sabia, e eu fui lá e mostrei, isso aqui está errado. Eu vou te dar um exemplo ali, aquele prédio ali, o River Tower, na frente da Câmara. Sim, sim. Aquele prédio ele pagava 16 mil de IPTU por ano. Uma coleta de lixo. Aquele prédio passou a arrecadar 150 coletas de lixo e mais de IPTU. Passou de 13 mil por ano para 500 mil por ano. Isso é fazer gestão. Isso foi quando era secretário de obras, que a gente acabou fazendo. Na época o secretário era o Marcelo dos Anjos. A gente fez um trabalho. Então, isso são coisas que são legados que ficaram. E aí, a partir de então, todos os secretários começaram a fazer a mesma coisa. Então, cada um que deixa um pouquinho, é uma soma. Claro. Tu não consegue fazer uma casa sem fazer a fundação. Ou eu não consigo fazer uma casa, se eu preciso de 100 tijolos, eu tenho só 50. Então, cada um vai botando um tijolinho até chegar para poder fazer a cobertura daquela casa. Vou passar aqui duas, né? O Valdir Borges, mais uma vez, diz: meus parabéns, Guto, por tua postura, te conheço de muitos anos, da tua seriedade e da tua sinceridade. Valdir Borges lá. Obrigado, Valdir. Tá? Valdir da Indianópolis. Valdir de Indianópolis. Valdir Indianópolis. Valdir Indianópolis. O Mano Borba, o Anderson, diz: boa noite, Guto, como estão as tratativas com o PL? Custódia acompanha o projeto PDT? Mano,
vem para o nosso lado, que aí tu vai ficar sabendo o que está acontecendo. E, cara, eu vou te fazer uma pergunta. Não existe almoço grátis, mano. Vou te fazer uma pergunta. Flavinho é pré-candidato, isso está Sacramentado. Sacramentado, o PDT não tem a menor dúvida. Bom, então... Desde março de 2023. Importante esse registro. Uma pergunta importante aqui. Porque o Flavinho é atual vice-prefeito, né? E ele vai enfrentar o candidato, se tudo acontecer, como a gente acredita que vai acontecer, o Cláudio Omir será candidato a vice-prefeito e o Juarez é prefeito, mas o Cláudio Omir representa a atual administração. O Cláudio Omir é o candidato do prefeito. É o candidato do prefeito. Então, por mais que ele tenha passado por todo o crivo do PP, mas hoje ele é o candidato do PP. Né? O PP escolheu ele como candidato, automaticamente ele é o candidato do prefeito. Perfeito. Se ele não fosse o candidato do prefeito, o prefeito faria campanha pro Flavinho. E aí que eu te pergunto, como enfrentar um governo da qual, e agora eu faço a pergunta não para o vereador Guto, mas eu faço a pergunta para o presidente do PDT, que vai comandar o partido nesse pleito. Né? Como fazer esse enfrentamento de uma administração da qual vocês foram tão sanguíneos nisso, acreditaram tanto nesse projeto e agora vão ter que ir, de certa forma, contra eles. Não como inimigos nunca, até porque deu para perceber o profundo respeito que tu, Guto, nutre pelo prefeito Galto. Né? Jamais como inimigo, mas como adversário político. Vão ser adversários políticos numa eleição. Como é que o Galto não é meu adversário político, o Galto não é candidato a nada. Não, o partido que ele representa e a administração que vai ser defendida na urna. Né? Como é que tu vai descolar ou vai comandar essa questão? Eu acho que todo mundo que tem um pouquinho de conhecimento político, viu aquele ditado que o vice não faz nada? Sabe qual foi o problema do Flavinho? É querer tentar resolver as coisas sem ter a caneta. Quem tem a caneta que manda. Viu aquele ditado que o prefeito olha para o vice e diz: vice o que eu fiz? É isso, mais nada. Eu acabei de dizer, o Flavinho esse ano não assumiu a prefeitura. Vão querer atribuir agora se o governo é bom ou se é ruim o Flavinho? Pelo amor de Deus, né? Estamos no século XXI com toda uma mídia, com todas informações, portal da transparência. O governo, se tu quiser conversar comigo das secretarias ao qual o PDT esteve à frente, que foi Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Ação Social, que infelizmente o vereador, o Cleito, se desfiliou do PDT, e hoje a Secretaria da SMIC. Se tu olhar, essas secretarias que o PDT comandou. Não pode querer agora atribuir ao PDT se o governo é bom ou se é ruim por causa dessas secretarias. Se tu hoje perguntar na cidade onde o maior problema, não é ação social, não é o planejamento, até porque o planejamento aqui, traz o Cláudio Pereira aqui, ele vai dizer para ti de coisas que foram feitas, que não foram feitas pela Secretaria de Obras. Toda a regularização fundiária foi feita pelo PDT através da Secretaria do Planejamento. O Cláudio conseguiu buscar junto a essa empresa equatorial para doar refrigerador de graça para as pessoas carentes. Foram entregues mais de 150 refrigeradores, desculpa. O Cláudio conseguiu energia legal para as pessoas poderem comprar o poste de luz com preço de custo e pagar parcelado na sua conta de luz. O Cláudio regularizou 916 lotes no Parque dos Presidentes, regularizou o bairro Litoral, que é uma coisa que há quantos anos se esperava, e deixou encaminhado com todo o projeto para a regularização da Portelinha. E tem outras áreas da cidade que, através do REURB, que se tu procurar como fazer, tem como também regularizar outras áreas, mesmo que não esteja em cima de áreas de empresas. Então, esse legado é do PDT, é do Cláudio, é das pastas que o PDT representou. Olha essa entrega agora da Dalma, das bicicletas. Como tu mesmo disse, não fui nem eu que disse, do grande trabalho que a Dalma fez, integrante do PDT. Então eu posso falar das pastas do qual o PDT estava à frente. Onde o PDT não estava à frente, não tem como saber o que estava acontecendo na Secretaria de Obras. Não tem como saber o que estava acontecendo na Secretaria de Saúde.
O que eu posso dizer é que o PDT sempre foi parceiro e aprovou e deu condições para que o governo pudesse fazer o melhor governo possível. E eu digo aqui e reafirmo, não serei oposição. Não serei oposição. Votarei favorável aos projetos, porque eu acho que se eu te dou condições e tu não vai bem, tu não pode me cobrar. Agora, se tu me pede condições e eu não te dou e o governo vai mal, eu posso ser corresponsável. Coisa que anteriormente, te digo que vários projetos que foram pautas de discussão, inclusive com meu nome saindo em pizza, mas eu nunca deixei de dar para o governo as condições que ele precisava para fazer um bom governo. Se não o fez, não foi por culpa do PDT e não foi por culpa do Flavinho. Sento e discuto. Me digam qual foi a coisa que o Flavinho podia ser feita que ele não fez. Faz um ano como nem assume a prefeitura. Vamos respeitar. É isso que eu peço, respeito. O PDT vai trabalhar em cima de proposta. Proposta, caminhando junto com o Geraldo, junto com aquelas pessoas que hoje estão fora. Quer ver uma coisa? É muito engraçada a política. Eu e o vereador Geraldo representamos quase 20% dos votos que o prefeito Galto teve nas urnas. Isso é o que te dói. Mágoa. Isso é o que te dói. Mas, vida que segue. O muito obrigado era só o que eu esperava. Só isso. E o que esperar do PDT como governo? Supondo que dê tudo certo. O PDT vai administrar com a comunidade. E eu disse isso numa outra entrevista que eu tive. Não somos, o que eu entendo que é bom não quer dizer que é aquilo que a comunidade entende. Tu tem que ter levantamento, tem que trabalhar em cima de informações, contratar empresas para saber o que aquele bairro mais carece, o que aquele bairro mais quer. Isso é fazer gestão. Isso é trabalhar em prol da comunidade. A comunidade ela tem que trabalhar para saber onde é que tem que ser investido o recurso dela. E isso será o que o PDT fará junto com o Flavinho. Podem ter certeza disso. As pessoas vão ser recebidas na prefeitura. Elas não vão ser barradas numa sala que elas não podem entrar, que tem que ser com hora marcada. O prefeito Galto, no primeiro governo, eu chegava lá e eu entrava. Era um governo de portas abertas. De 2 anos e meio para cá, tinha que tirar a ficha para ser atendido. Não por ele. Por pessoas achar que ele tinha que trabalhar daquela forma. O prefeito Galto é uma pessoa que trabalha 24 horas. Eu não posso vir aqui falar uma pessoa mentiras. Minha mágoa é pela forma como me trataram, né? Foi uma parceria de 11 anos. Então o PDT, enquanto eu estiver presidente, junto com o Flavinho, o Cláudio, todas as pessoas, nós vamos trabalhar respeitando aquilo que a população entende ser melhor para ela. Ouvir as pessoas. A gente tem que ouvir. Quais seriam os pontos assim primordiais que tu, como vereador agora, faria para mexer em Tramandaí? Bom, eu acho que hoje o principal projeto é a interligação com ciclofaixa, com asfalto, iluminação entre a Barra e Oásis. E inclusive falei num Beira-mar, isso. Beira-mar. Isso seriam os principais projetos. E colocaria, né, guarda municipal ali, tipo, do horário tal a tal, terá guarda municipal presente na beira-mar, para que as pessoas pudessem usufruir daquilo ali. Contrataria empresas, tá, que conseguisse dar, né, manutenção constantemente em algumas praças do município, orla da beira-mar, né. Eu acho que o mínimo que uma cidade tem que ter por ano é uma capina. Eu convido qualquer um aqui para olhar algumas ruas da cidade. Eu acho que estão esquecidas. É como se aquelas ruas não existissem. Infelizmente. Eu convido para Protásio Alves. Eu tenho uma casa na Protásio Alves que eu capino na frente da minha casa, porque senão o mato toma conta. E isso eu falei para o secretário, presidente do PP. Eu levei lá e mostrei para ele. E ele sabe disso. E na cama agora eu cobrei segunda-feira, porque não foi feito. Não foi feito. Qual é a principal rua quando chega na cidade? A Protásio, a sinaleira, a Avenida da Plataforma. Se tu for lá hoje, o meio-fio... Oi, desculpa. O meio-fio está a 1 metro de grama em cima do asfalto.
Guto, E a grama não cresce em um ano. Guto, tu falou da questão do empréstimo, ou seja, então Tramandaí já está num ponto onde já utilizamos um empréstimo para fazer melhorias. Temos dificuldades no orçamento, dificuldades que qualquer município enfrenta. Eu queria que tu falasse um pouco sobre as parcerias público-privadas. Como isso pode ser usado? Porque eu já ouvi queixas de Tramandaí, não vou nem citar a gestão, não vou citar a do Galto ou nenhuma outra anterior, mas Tramandaí, de empresários que enfrentam dificuldades em conseguir participar, em conseguir estar junto com as administrações para poder ajudar Tramandaí a crescer. Empresários que querem essa parceria com o setor público para poder ajudar. Como vocês têm no plano de vocês, na ideia, nas conversas, utilizar essas parcerias? O Flavinho já citou uma aqui, que ele pretende utilizar para a revitalização do Gigantinho, né? Mas em outras, como utilizar isso em prol da cidade? Alan, eu acho que a primeira coisa a ser feita, independentemente de qualquer prefeito que ganhe, Tramandaí precisa passar por uma reformulação. Não dá mais para ficar tapando furo. Vou arrumar lá, aquilo lá, porque está ruim. Vou arrumar isso aqui, porque está ruim. Uma pessoa passar por uma reformulação com um objetivo único. O que hoje mais Tramandaí quer? A beira-mar. A beira-mar hoje é o coração da cidade. É o coração. Então nós precisamos arrumar a beira-mar. Parcerias públicas. Todos os construtores de Tramandaí querem ajudar. Mas aí quando eles me perguntam quantas ruas vão ser asfaltadas desses 25 milhões no centro da cidade, e eu digo que nenhuma, é deprimente. Inclusive agora foi entregue ali um canteiro na Ubatuba de Farias, que foi feito por uma empresa, por uma construtora. E o que tu vai dizer para eles? E aí eu te pergunto, a Fernanda Amaral, sabia que da Fernanda Amaral eu me comprometi em economizar da Câmara R$500 mil para que fosse feito o asfalto? O meio-fio foi feito todo, aquela pedra bonita, foi toda feita pelas empresas Coruja, Biopar, eu acho que é MSC Empreendimentos, que é do Marcelo Pauletti. A gente tem conversado bastante, tá? Então, ficou uma avenida bonita. Só que também não pode querer achar que o empresário ele também quer um carinho. Claro. Acho que poderia ter. Eu, se eu fosse prefeito hoje, eu assalto. Quer se sentir parte, né? Eu trabalhei assim, eu tenho que fazer com que Tramandaí possa gerar renda. Hoje, o que tem capão que nós não temos é a arrecadação de IPTU. Por quê? Porque lá, os prédios, eles transformam um terreno de 10 mil de IPTU, eles transformam um prédio, transformam em 500 mil. Mas para te vir investir um prédio que gasta aí 10 milhões, tu quer infraestrutura, o básico é limpar uma rua, é uma canalização, que foi feito na Fernanda Amaral. A prefeitura fez toda a parte de canalização, se comprometeu que, caso o recurso da Câmara não fosse suficiente para fazer o asfalto, em complementar, e fez. Houve uma parceria. Então, existem várias formas de querer fazer com que as coisas dê certo. Mas tu tem que trazer as pessoas para o teu lado, mas também tu não pode achar que só elas podem te oferecer. Tu também tem que oferecer algo em troca. Por exemplo, ficou lindo o asfalto da Feliciano Bernardes. Só que eu espero que aquelas ruas que hoje não tem pavimentação recebam pelo menos um paviés, um paralelepípedo, né? Para que as pessoas, quando estejam chovendo, não tenham que sair no meio do barro das suas casas. Isso eu espero que também seja feito dentro do Parque do Presidente. Porque lá aquela população está carente, ela merece um pouco mais de atenção. E por isso que o Geraldo lá, ele hoje é um Deus. Porque ele dá carinho, ele dá atenção para as pessoas. O Ademar Dúlios pergunta: boa noite, qual a proposta inovadora para a cidade de Tramandaí que seria o diferencial na proposta da coligação que vem sendo liderada pelo PDT? Boa noite, Ademar, conselheiro tutelar, meu ex-assessor na Câmara. Ademar, eu acho que essa pergunta foi antes de eu explicar umas das obras que seria a beira-mar, mas eu vou além. Eu acho que, além da beira-mar, a entrada da cidade,
A ciclovia da cidade está abandonada. Tem que passar por um processo de revitalização. O módulo esportivo, parabéns, secretário Anderson, pela grande obra que foi feita, uma obra simples, mas que mudou a cara da entrada da cidade, e eu transferiria a Secretaria de Turismo para o módulo. A Secretaria de Turismo ela tem que estar na entrada da cidade. Então, existem várias outras coisas, mas também no nosso plano de governo vai estar explícita. Pode ter certeza que a nossa proposta é uma proposta de cidade, é uma proposta de governo, vou participar, tem empresários que eu estou conversando, que vão estar junto, também querem colaborar. Pode ter certeza a população de Tramandaí. Se Deus quiser esse casamento aí com os nossos pré-candidatos, Flavinho e Geraldo, saírem vitoriosos na eleição, vamos fazer com certeza um grande governo, estarei junto com esse governo e vou trabalhar muito para que o governo seja bom. O Filipão te manda uma pergunta aqui, ó. Quais os planos do PDT para a Aldeia da Lagoa ou a Zona Sul como um todo? Filipão, obrigado pela tua pergunta. Eu acho que para a Zona Sul voltar a ser não só a Aldeia da Lagoa, mas porque ali na Aldeia da Lagoa, ali, se pegar a Avenida Guanabara ali, lá no final, antes tinha uma prainha, uma coisa que tinham as pessoas que cuidavam. A Vila Náutica. Isso mesmo, a Vila Náutica. É uma das maiores belezas que tem na Nova Tramandaí. Teria que pegar pessoas que hoje têm uma identidade e que fossem parceiras do poder público. Não adianta eu querer dizer que eu vou asfaltar lá a República. Mas será que é o que a Aldeia da Lagoa quer? Será que é que a Zona Sul quer? Se tu quiser, eu vou te responder uma pergunta. Qual é o sonho de todo comerciante e corretor da Zona Sul? É que todas as avenidas da Minas Gerais em direção à beira da praia fossem asfaltadas. Esse é o maior sonho da Zona Sul. É o maior sonho. Recuperamos, eu acho que Guanabara, a Perimetral. Só que nenhuma outra avenida foi asfaltada. Eu destinei um recurso para que a Belo Horizonte fosse asfaltada. Espero que agora, nesse ano de 2024, essa avenida seja asfaltada para fazer com que as pessoas... Nova Tramandaí tem casas boas, é um público que gosta dali e que quer fugir do centro, quer fugir dos prédios, quer ter o seu sol, quer ter o seu pátio, a sua piscina. Então, é conversar. Eu não posso achar, porque daqui a pouco o que eu acho que é bom, não é bom para ti, não é bom para o Ala, mas daqui a pouco é bom para o Felipe. Sim. Então acho que tem que ouvir. Eu dizer qual é as prioridades, são tantas, na minha concepção. Realmente, o abandono da Vila Náutica é algo que entristece quem conhece aquele... Alguns pré-candidatos, de repente, ali. se vir aqui perguntar, não sabem onde é que fica. É possível. O Jackson deu uma discordada de ti na questão do REURB. Ele disse que quem começou foi a associação. O município foi intimado e aí a Secretaria de Planejamento é que tomou conta. Jackson, respeito à tua colocação, mas tem coisas que estavam acontecendo da Secretaria que vocês estavam fazendo simultaneamente, porque após a conclusão do bairro Litoral, se iniciou o REURB, a estação do REURB na Portelinha. Parabenizo a tua iniciativa, eu sei que tu é um grande líder comunitário, mas antes mesmo de tu fazer a associação e de ter essas notificações, já estava sendo trabalhado dentro da Secretaria de Planejamento. Não, se a gente deixar aqui o pessoal te perguntar, tá fervilhando a cabeça das pessoas aqui, né? O Mano de novo. O Mano tá demais. Eu vou deixar essa aí, tá, Mano? Vou perguntar pro Guto aqui. O Mano vai fazer a minha pergunta, né? Vai. A minha pergunta. É a tua pergunta. Não, então faz tu. Tá, não, então não vai fazer, Mano. Vai ser o Alan. Ô, Mano, dá em tempo. Vem pro nosso lado. A pergunta que o Mano manda ali, Guto, e eu já fiz ela pro Flavinho e pro Juarezinho, infelizmente pro Claudio acho que não tivemos tempo. Não acabamos não fazer. É sobre o nosso gigantinho. O que fazer com o gigantinho? O gigantinho ali envolve várias coisas. Nós temos ali uma coisa tradicional, que é os camelô. Então, eu acho que o gigantinho teria que achar uma empresa que absorvesse aquilo ali, tem que fazer um chamamento público, através de uma licitação,
onde a prefeitura dê por 40 anos a exploração, né, e faça um projeto onde dentro deste projeto esteja os camelô. Uma PPP, mas tendo que incluir a permanência dos camelôs. Eu ali, acho que hoje a permanência dos camelô ali ela é fundamental por vários motivos. Primeiro, porque tem mais de 40 famílias que vivem dali e é uma coisa tradicional na nossa cidade. Não poderia ser deslocado para outro ponto. Eu acho que ela poderia ser deslocada daqui a pouco mais para trás, mas eu acho que tirar hoje os camelô dali... É porque fica bem à frente, né, Guto, da avenida, ou seja, uma parceria, uma empresa que viesse para fazer isso aí, provavelmente ia querer poder ter a frente do ginásio, né, revitalizada e que eles pudessem explorar. E o camelô está à frente. Tu já colocou, talvez mudar de lugar. Mas eu acho que ali o espaço é tão grande, é tão amplo, que eu entendo de outra forma. Eu entendo que ali os camelô, eles têm que achar uma forma de manter eles ali. Vamos botar os camelô aonde? Dá solução. Dá solução. Não é assim que funciona. Eu vou lá, vou pegar meu carro, vou tirar daqui e vou botar naquela garagem ali. É barbada, mas nós estamos lidando com 40 famílias ali, outros comércios, eu acho que tem que ser respeitado. Guto, acho que ali teria que ser feita uma praça que dê condições para que as pessoas pudessem usar. Tu vai na Argentina, e eu gosto de pescar, e agora em fevereiro a gente sempre acaba indo. Qualquer município lá que se chama de província, tem uma praça no centro da cidade. E não é uma praça pequena, não, gente. Olha, deve ser uma praça que deve ter de 1 a 2 hectares, em torno de 20 mil metros quadrados. Então, eu acho que dá para agregar essa praça junto com os camelô, porque já vai fomentar o comércio. Se tu calcular todas as praças que o prefeito fez, são movimentadas. E você sabe quando que essas praças foram implantadas em Tramandaí? Quando eu e o Galto estivemos em Brasília pela primeira vez em maio de 2017, e nós vimos esse modelo de praça lá em Brasília, e naquele momento o Galto aderiu, e todas as praças, que foi a primeira que foi a feita na orla da Beira Rio ali, naquela revitalização. Eu era secretário de obras, deixei a obra empenhada, licitada para ser executada. Tanto é que quando ela foi executada e concluída, meu nome, graças a Deus, ficou lá como presidente da Câmara. Que legal. Guto, tem muitos comércios que se instalaram, né, muitas lojas, dentro desses shoppings, essas feiras de fábrica que a gente vê por toda a cidade. Acabaram com o comércio gastronômico do centro da cidade, é isso que quer dizer? Não, o camelódromo não poderia ser deslocado para algo assim? Eu te faço a seguinte pergunta: quantas lojinhas nesses prédios comerciais tu vê fechar? Sim, mas daí seria uma questão. A nossa questão mais é logística e utilização de espaço. Essa é a nossa prioridade. Fazer com que os camelôs se dissolvam. Cada um vai montar uma lojinha no shopping, aquela tradição de tu pegar a tua família e ir lá tu tem cabine de celular, lá tu tem um carregador, lá tu tem uma lanterna, tem uma questão de pesca, tu tem um videogame, tu tem um jogo. E todo mundo que quer qualquer tipo de segmento, ele sabe que lá tem, vai lá e vai lá comprar. Se de hoje tu acabar com os camelôs em Tramandaí, um vai lá para a Emancipação, outro vai para Fernandes Bastos, outro vai para a Avenida da Igreja, e aquele polo comercial que se tem na cidade se termina. Então tu considera mais uma questão cultural de cultural, tradição? Sim, é uma coisa tradicional que existe há mais de 30 anos. Eu era criança, eu me lembro que eu brincava, que eu ia lá comprar aquelas espoletas para brincar naqueles revólverzinhos de plástico, que os camelôs eram na Emancipação. Então é uma coisa cultural. Nós temos que preservar aquilo que a cidade criou ao longo dos anos. Nós não podemos agora, porque chegou o Guto lá com outra ideia, eu acabar com aquilo que foi deixado. Quando eu ouço as pessoas dizer que vamos desmanchar o Gigantinho, meu Deus do céu, eu quero acabar com aquilo que se construiu na cidade. Como se dá a licitação para uma banca de camelô hoje? Se o nosso amigo Daniel Esteves quiser se tornar camelô. Eu acho que hoje as lojas que tem ali, eu acho que hoje elas não se dão nenhuma deve ter licitação ali. Nenhuma deve ter. Isso é uma coisa muito antiga, existe inclusive um TAC firmado, que foi alvo de discussão dos quiosques, na época eu era presidente da Câmara em 2018, que eu sofri até inclusive ameaças, que o projeto passou por 6 votos, empatou por 6-6, e eu fui o presidente que desempatou, né? Onde existia uma oposição forte, ferrenha, ao prefeito Galto na época,
que travou, inclusive, com a licitação. Né? Então, existe uma determinação do Ministério Público. Eu não sei como é que está a situação. Não é só, também dos camelô, é a questão das banquinhas dos crepe. Existem vários pontos comerciais aí que, né, é ruim tu mexer com situações onde tem famílias que estão ali. Né? E às vezes, o que acontece muito, e eu sou contrário, é que tu não pode dizer que a pessoa tem que ser morador. Então é dois viés, tu dá oportunidade para terceira, mas ao mesmo tempo tu pode acabar dando oportunidade para uma pessoa que vai vir de fora, vai botar uma pessoa para trabalhar, e uma coisa que eu sou contra, as pessoas que ganham licitação, alugar, eu sou contra. Dá para quem quer trabalhar. E deve estar alugando um espaço que não é dela. Claro. Guto, para ir nos encaminhando para o nosso final aqui, o vereador Guto vai à reeleição, vai coordenar a campanha do Flavinho. O que a gente espera do vereador Guto? O vereador Guto é pré-candidato ao Legislativo Municipal. Vou tentar reconduzir meu mandato por mais 4 anos. Vou ajudar a estruturar a campanha do Flavinho, ajudar os companheiros de partido, dar encaminhamento agora de aproximação com outros partidos, uma coligação sólida, uma coligação onde todo mundo vai poder dar opinião, uma coligação onde nós vamos abrir para que as pessoas possam participar. A gente sabe que todo partido tem ali representantes, mas é montar um governo para a cidade e não um projeto de poder. Porque se fosse por projeto de poder, eu teria ficado no governo. E eu não quero isso. Aí eu vou cuidar das minhas coisas e vida que segue. Dar o espaço para outros que queiram contribuir e vida que segue. Eu gosto da minha cidade, eu amo a minha cidade, eu sou natural de Tramandaí. Né? Esse dia eu ouvi o cara dizer, estou há 43 anos em Tramandaí, eu nasci em Tramandaí, vou fazer 44 anos agora, dia 4 de setembro, sou natural dessa terra, nasci no antigo Hospital Mário Tota e orgulho de dizer que eu sou de Tramandaí. E muitas vezes me questiono pelo fato de eu estar filiado no PDT, e eu sempre digo, cara, eu sou filiado ao PDT porque eu me filiei, mas o meu principal partido chama-se Tramandaí. E muitas pessoas sabem, e eu não sou de ficar falando, eu ajudo várias instituições em Tramandaí, e eu não vou para a rede social fazer foto. Eu acho que isso aí não cabe. A gente tem que fazer de coração. Eu fui preso na Câmara 2 vezes, todo mundo bem sabe, e eu devolvi aos cofres públicos quase 2 milhões. E às vezes me perguntaram, mas o orçamento é da Câmara. Não, o orçamento é da Câmara porque a Câmara tem uma previsão orçamentária. Mas eu não sou obrigado a gastar. Eu não sou obrigado, eu posso devolver para que seja revertido em benfeitorias, em melhorias. E cito isso com grande alegria, porque o Galto sempre foi parceiro nisso aí, sempre foi meu parceiro em todos os pedidos, sinaleira, asfalto da Fernando Amaral, revitalização do ginásio da Indianópolis, e por aí afora, sabe? Então, não posso dizer que tudo é terra arrasada, e eu não tenho, tirando essa questão assim da forma como saímos do governo, mas no resto, só agradecer a parceria, né, o respeito que sempre teve com a minha pessoa, e é isso que eu tenho para dizer, e reafirmar, não serei oposição ao governo, serei vereador que estou lá para que a cidade de Tramandaí possa progredir e que as próximas gerações possam viver numa cidade ainda melhor. Vou te fazer só uma pergunta final, tá? A postura de não ser oposição ao governo é uma postura do vereador Guto ou é uma postura do PDT? Eu acho que isso é uma postura do vereador Guto e do vereador Leandro. Perfeito. Até porque a gente sabe que na janela do PDT vai perder um vereador, né, uma vereadora, respeita a escolha dela. Né? Então, hoje nós dois, vereadores do PDT, nós não vamos ser de oposição à cidade. Nós não vamos. Nós vamos sim fazer um projeto de que o PDT, através do nosso pré-candidato Flavinho, junto com o Geraldo, junto com o Rafa, possamos sim, em 2025, botar um trabalho diferente,
um trabalho de agregação, um trabalho voltado de oportunizar com que as pessoas possam participar das administrações municipais. Espetacular. Eu, da minha parte, satisfeito? Eu acho que sim, foi ótimo, ótima entrevista. Agradecer a presença do Guto e os esclarecimentos e a vontade e a disponibilidade em responder a todas as perguntas. A gente vê... Teríamos muitas outras, né? Mas o tempo também assim, a gente... Anônimos Gourmet, voltaremos. Sabe que pelo número de pessoas que entrou aqui, a gente poderia tem munição aqui para ir até as 10h30, mas nós não vamos cansar o pessoal. É legal ver a entrevista do Guto, uma questão que o Guto termina a entrevista até meio emocionado. Assim. Claro. É bacana isso. Uma mágoa. Mas essa mágoa vai passar, se Deus quiser. Toda mágoa passa, né? Vou dizer uma coisa para vocês, foi o pior fim de ano da minha vida. Da gente acredita. Porque existe um sentimento de raiva e de tristeza ao mesmo tempo. Né? De decepção, mas faz parte da vida, né? O que a gente tem que fazer é lembrar, né, que às vezes a gente escuta, mas política é assim, né? Não. E a gente não pode entrar na política. A política não é assim. As pessoas que estão na política, Exato. Às vezes fazem com que a política seja assim. É. Eu tive palavra e muitos apostavam que eu sairia do PDT. E eu disse, eu não vou sair do partido. Pode apostar o que vocês quiserem na rua aí que eu não vou sair. Isso aí. Guto, obrigado pela muito oportunidade. Obrigado. Fico à disposição. Parabéns pelo programa. Obrigado. Agradecer aí a todas aquelas pessoas que nos acompanharam. E foi uma galera que deixaram de fazer outras coisas, uma noite aí agradável de verão, de estar com a sua família, de estar tomando um sorvete ou indo num restaurante, para estar aqui nos acompanhando, nos assistindo, fazendo perguntas, interagindo, porque se não fosse eles também, que graças teria nós estarmos aqui debatendo e falando, né, sobre política, sobre rompimento, sobre projeto. Mas pode ter certeza que o PDT, junto com vários companheiros, tem projetos para a cidade e, se Deus quiser, em 2025 estaremos à frente do Executivo. Do que depender da minha parte, do meu trabalho e das pessoas que me acompanham, sabem do meu comprometimento com a cidade, da minha postura, do meu caráter, da minha honestidade, pode ter certeza, o Flavinho, nosso pré-candidato, o Flavinho, dá o melhor para Tramandaí. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Semana que vem voltaremos. E obrigado ao Guto, obrigado ao Alan, obrigado a todos. E vamos que o ano é de eleição. Te gruda aqui, assiste os programas e tira as tuas interpretações. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Um abraço. Abraço.